Quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, antes de entrarmos no assunto principal, vamos trazer aqui as últimas notícias que saíram agora no início da tarde. Eu estou gravando esse vídeo exatamente 15 horas e 30 minutos. E a notícia que chama atenção mais uma vez é de que um incêndio tomou conta em uma stand lá na zona azul da COP30, a Blue Zone. É bonito, Blue Zone. Pegou fogo. E é claro, o incêndio causou correria na área, o acesso foi fechado, as pessoas foram retiradas. Era justamente numa área dedicada a negociações oficiais entre os países, né? E o local, evidentemente, evacuado. Nem precisaria evacuar, porque o povo não é besta, sai correndo desesperado, né? E segundo o ministro do Turismo, né, o Celso Sabino, o incêndio poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Palmas! Que definição maravilhosa! Verdade que em qualquer lugar do mundo pode acontecer um incêndio, mas justamente agora na COP30, recheada de tantos escândalos, da péssima qualidade, da incapacidade do governo brasileiro de realizar um evento com a mínima decência possível. Não existe um evento internacional que o Brasil se propõe a fazer que dê certo. Foi um desastre nas Olimpíadas, com obras abandonadas, tudo caindo aos pedaços. Foi assim na Copa do Mundo, que lá no estádio do Maracanã tiveram que improvisar uma entrada toda de madeira. Essa COP30, um vexame. E dizem que esse pavilhão estava encostado a um pavilhão da China, né? Vergonha pouca é bobagem. E a lista é longa nessa COP30, a lista de vergonhas. Então o nome da COP deveria ser a COP da vergonha, né? Justamente hoje que o digníssimo presidente da República do Brasil indicou um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Que surpresa, né? Quem não sabia que o Bessias, aquele que ia levar o papel para ele, quando a Dilma telefonou para ele: olha, o Bessias está indo aí levar um papel aí, dizendo que você vai ser ministro da Casa Civil para não ser preso. Pois é, o Bessias, que é o Jorge Messias, o ministro da AGU, foi indicado. O que nós podemos comentar disso, né? O digníssimo presidente da República, que eu me recuso a citar seu nome, que de digníssimo não tem nada mais, vamos dizer que é o protocolo, né? Ele já indicou um Supremo Tribunal inteiro. Para quem não se lembra, no seu primeiro mandato, em 2003, ele indicou o Joaquim Barbosa, o César Peluso, o Aires Brito. Em 2004, indicou o Eros Grau. Em 2006, o Lewandowski e a Carmelúcia, né? Já no segundo mandato, indicou aí Menezes Direito, que eu nem lembro quem é, sinceramente, mas o nome está lá, Menezes Direito. Em 2009, Dias Toffoli. E agora no terceiro mandato, já enfiou lá dentro Cristiano Zanin, Flávio Dino e agora Jorge Messias. Diante disso, meus amigos, o que se pode esperar do Brasil? Agora vamos entrar numa mesa de conversa entre adultos somente. Vamos tirar as crianças pro lado de fora e conversarmos entre adultos. Alguém pode imaginar que com um Supremo Tribunal deste o Brasil tem chance? Me digam. E eu não quero passar a impressão de que sou pessimista, não. De jeito nenhum. Se tem uma coisa que eu sempre fui na minha vida, até nos piores momentos, é de ter sido uma pessoa otimista. Só que eu tenho cabeça, eu tenho pensamento, eu tenho olhos para enxergar. Quem é que pode imaginar que um Supremo, com as figuras que lá estão hoje,
é possível mudar o Brasil. O que vai adiantar encher o Congresso Nacional com pessoas da direita, se nós sabemos que todos que lá estão, ou quase todos, não todos evidentemente, mas a maioria estão com uma coleira? Como é possível imaginar uma mudança? Só por um milagre, evidentemente, só com a obra de Deus, obviamente, né? Ou com muita força de vontade de alguém que se submeta a contrariar o Supremo Tribunal. De repente, vai que um Davi Alcolumbre acorde de manhã com uma azia pesada, fica com raiva e fala: hoje eu vou contrariar o Supremo, vou abrir ali um processo de impeachment contra o ministro. Alguém acredita nisso? Alguém acredita que o Hugo Mota, com aquela cara que tem, vai se submeter ao ridículo de tentar, né, pôr para votação aí um projeto de anistia ampla, geral e restrita? Até porque o próprio Supremo já disse que seria inconstitucional, antes mesmo de acontecer. Então essa é uma realidade fria, nua, crua. Porque eu acho que está na hora da população brasileira entender de uma vez por todas que não podemos viver de ilusão. Não adianta ficarmos aqui fazendo programinhas, sabe, bonitinhos, trazendo ilusões, fantasias de que amanhã vamos abrir a janela, vai estar aquela paisagem, né, bonita, toda florida, com pássaros cantando, os animais caminhando no pasto, né? A plenitude do sol iluminando a nossa democracia, com os conservadores no poder. Essas mudanças políticas, para acontecer, necessitam de décadas de trabalho. Décadas de trabalho. E por que eu estou falando tudo isso desse jeito? Porque eu acredito que a grande maioria de vocês que me acompanham também estão esgotados com esse assunto. Estão cansados de ver a política brasileira. Estão cansadas de assistirem vídeos, comentários, jornais, falando todo dia da mesma coisa, sem mudança alguma. Cada dia que passa é uma notícia pior. E hoje, em meio a esse feriado sem pé nem cabeça, né? Um feriado sem pé nem cabeça, onde esse dia especial, digamos assim, é a prova definitiva de que o atual governo divide a população entre uns e outros. Porque marcar o dia específico para uma determinada classe da população acaba sendo em detrimento à outra parte, porque a outra parte não tem um dia específico para eles. Hoje é o dia dos, e amanhã vai ser o dia dos outros. Isso não existe. Então é uma prova de que existe divisão. É meu ponto de vista. Me perdoem que eu não concordo. É normal, né? Então, é num dia que nem hoje, talvez que pelo menos está mais calmo, a gente está mais relaxado, que a gente pode aproveitar para fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo e tudo que virá pela frente. Porque poderemos ter um ano de 2026 com muita turbulência. Muita turbulência. Podem ter certeza disso. Turbulência econômica, turbulência política, já que a esquerda mundial já percebe o modelo político ideológico deles mudando de mãos. Já são vários países europeus abandonando a esquerda e se voltando à direita. E nas Américas, América do Sul, América do Norte, América Central, já está claro a grande mudança, porque nós já temos os Estados Unidos, né? Já temos El Salvador, temos o Panamá, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e agora o Chile, que vai escolher entre dois candidatos ligados à direita. Um mais à direita, conhecido de Jair Bolsonaro, e outro de centro-direita. E claro que isso vai provocar reações inesperadas da esquerda,
principalmente por conta das ações dos Estados Unidos, que prometem derrubar Nicolás Maduro e, obviamente, colocar em seu lugar um presidente voltado à direita. Disso vocês não tenham dúvidas. O Trump não vai derrubar Maduro para colocar um outro de esquerda no lugar, não vai mesmo. E vocês acham que a esquerda vai aceitar isso numa boa? Não vai mesmo. E aí o que vai acontecer? Vai sobrar Brasil e Colômbia no radar americano. Talvez por isto a luta conservadora no Brasil ainda insiste em lutar e não pode desistir. Só não podemos ter pressa. A pressa não vai ajudar em nada nesse momento, não vai resolver absolutamente nada. Temos que aprender a lutar como formiguinhas. Um dia de cada vez, passo a passo, esperando, como a esquerda sempre fez. Aqui no Brasil, desde os anos 60, eles estão lutando para chegar no poder. E chegaram. Lá atrás tentaram com armas e não conseguiram. Agora tentaram com as canetas. E as canetas todas Mont Blanc, né? Que fazem o papel. Então, não podemos desistir. Temos que tentar trazer de volta o Brasil para o conservadorismo, trazer o conservadorismo para o poder, mesmo que por infelicidade o desejo do sistema seja conquistado, que é colocar Jair Bolsonaro atrás das grades. Eles precisam ver o maior líder político do Brasil preso para poderem comparar com o líder deles, o líder da esquerda, que ficou por quase 600 dias atrás das grades. E dessa maneira eles poderão imaginar que nós conservadores vamos acabar nos esquecendo do legado de Jair Bolsonaro. Lendo o engano deles. Porque o legado de Jair Bolsonaro foi ter plantado uma ideia na cabeça dos conservadores. Mostrar o caminho do que é certo e do que é melhor para o Brasil. Ontem, vocês já sabem, evidentemente, né? São pessoas instruídas. Surgiu a informação de que o deputado federal Alexandre Ramagem se encontra na Flórida. Está lá na Flórida, em Miami, com seus familiares. E muitos estão dizendo que ele fugiu, sem terem certeza de nada ainda. Pois, pelo que consta legalmente, parece que ele está licenciado na Câmara dos Deputados. Ainda é cedo para dizer, porque é uma informação recente, ainda não se tem certeza de nada. Só que o PT já pediu a prisão de Alexandre Ramagem para evitar sua fuga. Se eles acham que ele está em Miami, como eles querem impedir uma coisa então que já aconteceu? Se ele já está em Miami, se ele já fugiu, quer prender ele como? Mas isso é outro assunto. Agora dizem que supostamente ele saiu de carro pela fronteira, provavelmente Paraguai, que é o caminho da roça, não existe, né? E de lá partiu para os Estados Unidos usando seu passaporte diplomático, que ainda é válido. Agora, eu vou ser honesto com vocês. Se é verdade que ele realmente picou a mula, ele fez certo. Ele fez certo. Pois sua prisão é iminente, assim como a de Jair Bolsonaro e todos os outros, os militares, como o general Walter Braga Neto, que já está preso, Augusto Heleno, com 78 anos de idade, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, todos esses já estão condenados. Já sabem que vão ser presos, porque é o que o sistema quer. Eles querem isolar aqueles que eles consideram as principais cabeças da direita. Então, se o Ramagem picou a mula, meus parabéns, está certo ele. Vai cuidar da vida, porque ainda é novo, tem uma vida para tocar, família para cuidar, para que vai pagar um preço desnecessário? Agora, talvez por isto é que muitas pessoas se perguntam: por que então Jair Bolsonaro não fez o mesmo? Por que ele não fugiu? Mas aí temos que mudar, virar a página. Temos que olhar do outro lado. Porque existe uma diferença muito grande entre Jair Bolsonaro e os outros. Nós sabemos que estamos vivendo num país onde o ambiente jurídico
virou um labirinto imprevisível, onde a política é sórdida e a imprensa é cúmplice, né? Então, é normal imaginar que quem está na mira quase sempre escolhe desaparecer. Pois é a atitude mais lógica, mais natural de um ser humano. Para quem tem medo, para quem tem uma família para cuidar, ele quer se preservar. Estou falando de pessoas honestas e decentes que agem dessa forma. Não de quem é culpado efetivamente, não de quem é criminoso, cometeu um ato ilícito. Não se pode julgar quem assim age, pois quem tem medo corre como o cão foge da... Desculpem, quem tem medo foge como um cão foge da cruz. Aqueles que não têm chance de se defender, fogem. E quem conhece esse jogo, evidentemente, se esconde. Muitos perguntam, então, por que Jair Bolsonaro voltou dos Estados Unidos quando sabia dos riscos que corria? Por que ele não se refugiou na terra do tio Sam, onde teria refúgio, teria amparo? Mas ainda assim, Jair Bolsonaro voltou. Voltou sabendo dos riscos que corria. Voltou sabendo do seu destino. Sabendo que a porta poderia se fechar atrás dele a qualquer momento. Mas enquanto tantos outros sumiram do mapa, atravessaram fronteiras e desapareceram, a maioria num silêncio profundo, né? Jair Bolsonaro fez o contrário, ele voltou. Veio em direção à tempestade. Ele aceitou passar pelo que está passando agora, mesmo quando muitos apostavam que ele escolheria a rota mais fácil, que era a fuga. A própria esquerda brasileira, a própria imprensa, assim desejava. Tenho certeza que eles preferiam que Jair Bolsonaro fugisse, passasse a ser um fugitivo procurado pela Interpol. Pois seria a principal narrativa, uma narrativa farta para chamá-lo de covarde, de traidor, né? E assim destruírem o seu legado. E para dizerem que ele abandonou aqueles inocentes do dia 8 de janeiro, presos, enquanto estava vivendo na Flórida entre o luxo. Era a narrativa predileta deles, tenho certeza. Só que Bolsonaro preferiu manter o seu legado intacto, dentro ou fora das grades. E isto cria uma dúvida que ninguém consegue responder sem tremer um pouco a voz. Que tipo de homem volta para ser preso? Por quê? Se ele pensasse apenas em si mesmo, na sua própria pele, teria ficado nos Estados Unidos, longe, seguro, intocável. Era só virar as costas para um país que insiste em tratá-lo como inimigo e tudo estaria resolvido. Mas não. Ele voltou e esse retorno desafia qualquer narrativa pronta. É como se alguém tivesse rasgado um roteiro que a imprensa, o sistema e os críticos já haviam escrito. E com muita dedicação e criatividade, diga-se de passagem, e com muita antecedência. Se Jair Bolsonaro fosse movido apenas por autopreservação, como muitos insistem em repetir, por que raios então ele voltaria para um país onde sua prisão já parece praticamente um capítulo escrito? Pode ser que ele tenha preferido voltar, seja por teimosia, seja por bom senso de dever, por orgulho e coragem. Pode ser qualquer coisa, menos por covardia. Covarde ele não é. O outro, quando foi preso, ficou 3 dias escondido num sindicato lá em São Bernardo, né? Entornando caldo, né? Antes de ir se entregar para a Polícia Federal.
que já estava à sua espera. E lá naquele período, a Polícia Federal toda benevolente, aguardou, esperou, tranquilo. Nem algemado foi. Agora querem montar um batalhão do Exército para guiar como se diz, o desfile fúnebre. Parece um desfile fúnebre que vão armar para levar Bolsonaro à prisão. Helicópteros, atiradores de elite, Polícia Federal, soldados do Exército. É o maior criminoso do mundo. Ninguém no mundo é tão caçado como Jair Bolsonaro. Mas isso é raiva, isso é vingança pura. É uma forma de mostrar a raiva que eles pegaram de Jair Bolsonaro por não terem conseguido exterminar o seu legado. Bolsonaro voltou sabendo da tormenta que ia enfrentar. E esta é uma outra categoria de atitude de uma pessoa. É colocá-lo num patamar que o diferencia entre os homens de caráter e os covardes. E é justamente esse gesto que, derruba, desarruma a zona de conforto de muita gente. Pois ele não se encaixa na caricatura. Hoje está demais, hein? Ele não se encaixa na caricatura conveniente de covarde. A palavra covarde não se encaixa na figura de Jair Bolsonaro. Uma imagem que certos grupos tentam vender. Ele não se encaixa no rótulo de egoísta, né? De uma pessoa que só pensa nos seus. Muito pelo contrário. A família toda está sofrendo junto com ele. A família poderia estar nos Estados Unidos e só ele aqui. Não, estão todos aqui sofrendo juntos. Isso tudo é contraditório para a esquerda, é desconfortável e de um entendimento complexo. Quando alguém rompe um padrão tão cristalizado, somos obrigados a olhar para a pessoa e admitir que esse comportamento coloca Jair Bolsonaro num lugar completamente diferente do restante. Gostem dele ou não, eles precisam admitir isto. E eu, claro, com o meu pensamento, que não é regra, não é lei, não está escrito em lugar nenhum, o que eu vou dizer agora pode até dar a impressão de que eu me sinto derrotado, de que eu estou pessimista. Muito pelo contrário, não estou mesmo. Só que eu sou uma pessoa de 70 anos que acompanho política pelo menos desde os meus 17 anos. Desde os meus 17 anos. Depois, já numa fase mais adulta, quando estudava na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, lá na Avenida Prestes Mais, em frente ao Batalhão Tobias de Aguiar, era comum, nos anos 70, 1976 especificamente falando, era comum o batalhão entrar lá na FATEC para procurar quem estava agitando. Eu já estava envolvido em política. E eu via muita coisa, então eu tenho que ser uma pessoa honesta comigo mesmo e admitir aquilo que eu vejo. Né? Eu vi Jânio Quadros renunciar devido a forças ocultas. Vi o presidente Castelo Branco morrer num acidente aéreo muito suspeito. Vi Juscelino Kubitschek também morrer num acidente rodoviário, também muito suspeito, lá na Via Dutra. Vi Ulisses Guimarães morrer em um acidente de helicóptero, também muito suspeito. Vi o Eduardo Campos morrer num acidente aéreo muito suspeito. Assim como vi Teori Zavascki morrer em mais um suspeitíssimo acidente aéreo. Será que tudo isso é coincidência? Claro que não. Isso não é coincidência. Isso é modus operandi. Isso é modus operandi. O sistema, quando quer se livrar de alguém, eles encontram a maneira que for, desde que consigam. Se não for de um jeito, vai de outro. Claro que todos nós vimos esses acontecimentos, vocês viram também.
mas estou olhando para mim mesmo para evitar de ser ingênuo, né? Em 2018, o que fizeram? Tentaram ceifar a vida de Jair Bolsonaro. Mas o modus operandi falhou, pois o tal lobo solitário, Adélio Bispo, errou na pontaria. E aí ficaria muito escancarado, né, para o sistema tentar mais uma vez eliminar a vida do mito. Aí foi acionado o plano B. Qual foi o plano B? Criar todas essas narrativas desde o início de seu governo até agora. Passados 7 anos, né, ainda vemos como o sistema está trabalhando arduamente para colocar Jair Bolsonaro atrás das grades. É o plano B. Tirar Jair Bolsonaro da vida política, de um jeito ou de outro. Se não foi de um jeito, acionar o plano B. O importante é que pelo menos por enquanto, por hora, sacaram Bolsonaro da vida política. Mas o dia de amanhã só a Deus pertence. Não sabemos o que pode acontecer ainda. O que eu estou falando é baseado no que estamos vendo por enquanto. E por enquanto é isso que eu estou vendo. Mas a esperança, ela existe. A luz do fim do túnel está pequenininha, mas ainda está acesa. Ainda não se apagou. Né? Então nós, conservadores, estamos na espera de um milagre político para vermos a grande luz no fim do túnel crescer, aumentar. Por sorte, a semente que foi plantada em todos os brasileiros conservadores por Jair Messias Bolsonaro vai germinar. E o tempo vai mostrar qual o melhor caminho para o Brasil. Essa geração que hoje destina seu voto para a esquerda vai sentir na pele os problemas que hoje nós conservadores estamos sentindo. A hora que a dificuldade bater a porta, eles vão abrir os olhos e lembrarem. Mas não foi isso que prometeram para nós. Não foi isso que aqueles professores ideológicos das universidades disseram para nós. Não foi isso que aqueles candidatos prometeram para nós. Mas aí, eles vão descobrir que foi tarde, que acordaram tardiamente e também terão que lutar para mudar tudo. Eu não quero ser pessimista para dizer que talvez quando isso acontecer eu já não esteja mais aqui. Pelo amor de Deus. Não quero. Mas a gente sabe que essas coisas não acontecem de um dia para o outro. A não ser se o brasileiro de hoje estão viajando. As estradas para as praias ficaram superlotadas ontem à noite. Para o interior. Todo mundo passeando. Ninguém está preocupado. Quantos estão preocupados se o Bessias é o novo ministro do Supremo? Que o Banco Master explodiu? Não estão preocupados com isso. Desde que eles possam sentar no seu automóvel, de 80 prestações, viajarem, gastarem no cartão de crédito e ficar pagando o mínimo. Para eles estão tudo bem. E nós que já estamos no topo da vida, que já estamos no caminho da felicidade, nós é que ficamos remexendo nesses problemas, tentando entender o que está acontecendo. Mas a esperança é a última que morre, disso nós temos certeza. E eu acredito que de alguma maneira, alguma surpresa pode vir a acontecer. Eu não creio que os Estados Unidos estão fazendo toda essa festa militar aí no Caribe só para tirarem foto. Não creio. Eles não estão aí a passeio. Custa muito caro. Custa muito caro deslocar todo esse grupo militar lá dos Estados Unidos para cá, para ficarem aqui por dias. Isso custa uma fortuna. Não é à toa. Por isso nós ainda nutrimos alguma esperança, evidentemente, Mas o tempo dirá. E se Deus quiser, estaremos todos aqui
para celebrar, quem sabe, uma virada na mesa. Mas é importante que todos tenham ciência do que realmente acontece. Não acreditem em ilusões. Não acreditem em fantasias. Tá? Isso não existe. A realidade é essa, nua e crua. E eu espero que, bem ou mal, vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Chamem os amigos para me acompanhar aqui no TH Brasilis News antes que o canal acabe, né? Cada dia... Ontem eu tive míseros 1000 visualizações em 2 vídeos que eu fiz. 1000. Quem compara o vídeo de ontem com o vídeo de 4 anos atrás, onde eu atingia 300 mil, 400 mil views, fica se perguntando o que está acontecendo. Será que eu fiquei tão ruim assim de um dia para o outro? Eu não creio. Eu acho que eu faço vídeos do mesmo jeito. Mas os algoritmos do YouTube, vocês sabem como funciona, né? E eu também sei, evidentemente. Mas não é por isso que nós vamos desistir. Por isso eu peço para que vocês divulguem o canal, peguem o link do vídeo, passem para os seus amigos, deixem os likes. Eu espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.